Neste momento, com a palavra, o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, senhor Alexandre Paulo Pires da Silva, que disporá de 15 minutos para sua exposição. Inicialmente, bom dia, deputados, bom dia, Bia, sempre companheira na luta aí dos servidores públicos. Eu, antes de entrar na questão da reforma propriamente dita, que entrar aqui nas particularidades da reforma, em que os colegas que nos antecederam já trouxeram pontos aí que já seriam suficientes para que esse debate não avançasse, de tão grave, de tão prejudicial que é para a carreira pública, eu queria aqui antes prestar minha solidariedade ao pessoal da saúde. Ontem, o Carlos, a manifestação do Carlos, quem escutou aquela manifestação é de uma questão humana, não pode ficar aí alheio ao que está acontecendo com os colegas da saúde, que estão sim morrendo nos hospitais para colocar nós, cidadãos de Minas Gerais, em segurança, para salvar nossas vidas. Então, ontem o Carlos foi muito brilhante quando ele falou que nós, apesar do distanciamento social, não podemos nos distanciar como humanos. Então, fica aqui a minha solidariedade em nome dos servidores do Poder Judiciário aos servidores da saúde. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante aqui. Nós, como servidores públicos, sendo solidários aos colegas que estão aí, dentre vários outros, colegas também, servidores públicos, que estão enfrentando a pandemia e estão agora tendo esse presente de grego por parte do governo, em que, enquanto esses colegas estão lutando para salvar vidas, estão podendo aí ficar com a sua previdência em risco. Em primeiro lugar, dentro do que eu gostaria de abordar aqui, antes de entrar no mérito da emenda, o governador ele tem feito declarações infelizes, e ao final eu vou contrapor algumas delas, mas uma é importante, que ele tem dito que mais de 20 estados já fizeram a reforma da Previdência. Isso não é verdade, governador. Não da forma como você está falando. A Folha de São Paulo publicou essa semana uma matéria em que ele fala que desses estados que fizeram a suposta reforma, quase a metade deles só aprovaram a alíquota. Eles não entraram no mérito de reforma como o governo federal. O governo federal, na reforma anterior, ele exige ao máximo, isso também é questionável, a questão do aumento da alíquota. Ele não exige nada disso que o governo está trazendo aqui para ser reformado. Então, nós não precisaríamos estar, não estou dizendo nem só do momento, estou dizendo do conteúdo mesmo, em qualquer momento. Não precisaríamos estar discutindo isso aqui por N razões, já declaradas aqui pelo Hugo, que brilhantemente fez aqui alguns pontos que são necessários. Esse déficit da Previdência ele é questionável. O governo, em momento nenhum, apresentou um estudo autorial real da reforma, do impacto da Previdência, desse déficit que ele alega ter na Previdência. Então, para que a gente possa discutir uma reforma da Previdência, a gente precisa ter dados que o governo não dá. Brilhantemente ele falou que ontem, no início aqui desse seminário, os secretários não souberam responder em absolutamente nada. Nada que nós precisamos ter para que a gente faça um debate sincero sobre as questões de Minas. E para encerrar esse ponto, para entrar aqui nas questões da reforma, eu estou junto com os colegas, não se tem que falar agora em debate nenhum. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial, não só no Brasil, mundial, que está matando pessoas. No Brasil, nós já passamos de 60 mil mortos. Então, esse mesmo governo está colocando aqui, e eu estou muito incomodado de estar falando aqui para a Assembleia, que nós estamos acostumados com essa galeria aqui cheia, dos nossos colegas lá fora. Eu realmente estou me sentindo incomodado de estar falando aqui para cadeiras.
para falar com colegas que estão nos assistindo pela televisão, e alguns, porque vários outros estão trabalhando nesse momento e não podem acompanhar esse debate aqui, porque o Serviço Público de Minas Gerais não parou. O TJ não parou, a saúde não parou. Então, isso que nós temos que falar. Então, quando o governador fala lá que é um desrespeito a gente estar aqui defendendo a nossa Previdência, não, governador, ofensivo e desrespeitoso é o senhor querer debater isso nesse momento enquanto nós estamos lutando para sobreviver. Então, esse ponto que eu acho que é principal, e eu estou junto com os colegas, não devemos falar em nada agora, nem a alíquota. Já está claro aí que se o governador quisesse, o governo federal prorrogava esse prazo tranquilamente. Basta o governador, a boa vontade do governador. Então, dentro desse, contextualizando o porquê que nós achamos que não é o momento, e mais, mesmo depois da pandemia, nós achamos que essa reforma enviada por o governador é desnecessária, porque vários estados não a fizeram, só aumentaram a alíquota, devemos fazer um debate sério sobre a alíquota a partir do momento que tiver os números reais. Como que eu vou propor se uma alíquota não pode ser de 14, pode ser de 15, e falo, a alíquota progressiva é uma agressão. Além de inconstitucional, que o STF diversas vezes já julgou aí inconstitucional essa questão. Entrando aqui um pouco na questão do mérito da reforma, e ao final eu vou trazer aqui também outras questões que a gente tem que falar, dessas questões que tanto o governador fala de arrecadação do Estado, e ontem, na fala do secretário, me surpreendeu ele falar que só pode ter... ele só pode gerenciar aquilo que é débito, ele não tem controle sobre o crédito. Como assim, secretário? Como assim? Você não sabe quanto que o Estado vai arrecadar ou não tem controle? Mas quando você faz as isenções fiscais, você faz com base nisso, com base naquilo que você espera arrecadar. Mas isso eu vou falar mais ao final. Entrando aqui na questão dos eixos dessa reforma, essa reforma ela foi dividida em alguns eixos, em que são, no meu entendimento, tem 4 eixos aqui que são fundamentais, que os colegas que me antecederam aqui falaram. O primeiro deles tem a ver com a questão financeira mesmo do servidor público. Essa reforma ela traz uma contribuição extraordinária, que, na minha visão, é uma carta branca, é um cheque em branco para o governo, seja qual for o governo, seja esse governo, seja os governos futuros, fazerem um confisco do salário do servidor, porque lá não fala, não coloca critério, só fala assim, se tiver déficit, se tiver déficit na Previdência, eu posso colocar qualquer percentual na sua Previdência a qualquer momento e você paga a conta, pela minha responsabilidade como governo. Então, tem a contribuição extraordinária, que a qualquer momento pode ser aplicada ao servidor público. Temos uma proposta de aumento de alíquota, que pode chegar a 19% para o servidor. De acordo com o projeto original, ela pode chegar a 19%. Então, você paga 19% de alíquota, a gente sabe que é proporcional à faixa, né, salarial, paga 27% de imposto de renda, paga, nos servidores, pagam 3,2% ao IPSEM para ter direito à saúde, paga plano de saúde para a sua família. Enfim, 50% em média do seu salário já está ali comprometido com o imposto. Então, essa questão da alíquota e da contribuição extraordinária precisa sim ter um debate sério na parte. A contribuição extraordinária ela não pode nem existir, ela não pode nem prosperar. A alíquota, segundo o governo, que o governo federal, que foi aprovado, nós temos que discuti-la, vamos discuti-la, mas no máximo que se está falando aqui é o 14% que se exige lá do governo federal. Acima disso, é confisco salarial. E mesmo os colegas aí que recebem menos, uma cantineira, um colega que recebe um salário mínimo, pagar 14% de previdência é um absurdo, é surreal. Então, dentro desse motivo, e falando aqui de um ponto importante, então, a contribuição extraordinária, ela tem que ser, agradeço a deputada que já está tomando frente a essa luta, né, os deputados que já estão tomando frente a essa luta, essa contribuição extraordinária ela não tem que nem que se falar nela.
Nisso considerando quando o projeto voltar, porque eu já disse aqui que o nosso entendimento não deveria falar nada além de alíquota. Conforme os outros, boa parte dos estados fizeram aumentando apenas a alíquota e não aumentaram tudo isso que nós vamos falar aqui posteriormente, que os colegas que nos antecederam falaram. Dentro disso, existe aqui um aumento nessa contribuição, ao mesmo tempo que você aumenta a alíquota, que você aumenta ali a contribuição, a possibilidade de contribuição extraordinária, você traz uma proposta que a remuneração dos servidores cai drasticamente. Já falta 5 minutos, então vou agilizar aqui. Pessoal, então assim, você já vê que no próprio debate você não consegue, nesses 15 minutos, falar de tão grande que essa reforma é, de tão drástica que ela é. Mas, para agilizar aqui alguns pontos que eu acho importantes, a remuneração, por exemplo, dos servidores que entraram depois de 2003, que tem remuneração pela média. O projeto, hoje, quando nós entramos no serviço público, falava que o cálculo era pelos 80 maiores contribuições, você conseguiria descartar as 20 piores contribuições. Isso é para valorizar o servidor na sua carreira. É surreal você pensar que daqui 40 anos eu vou pegar uma contribuição, porque, de acordo com que está a reforma aqui, eu não vou trabalhar menos que 40 anos. É impossível para qualquer trabalhador público trabalhar menos que 40 anos por essa reforma. É impossível. É impossível porque, se pelas regras de transição, eu vou fazer aqui um contexto que eu vou conseguir falar várias coisas ao mesmo tempo. Esse servidor que tem a regra pela média, o que o governo quer fazer agora? Olha, você vai passar o seu cálculo vai ser pelas 100 maiores contribuições. Mas não é só isso. Ao pegar as 100 maiores contribuições, então aquele salário que você ganhava lá no início da sua carreira, com o final você vai somar tudo e fazer uma média. Ao final dessa média, você só vai pegar 60%. Cai de novo. Então, se a gente colocar aqui um servidor que ganha 5 mil, só nesse cálculo já cai para 3. Aí você faz um acréscimo de 2% a cada ano para 20. O que quer dizer isso? Você tem que trabalhar 40 anos para conseguir ficar com a média dos 100% das contribuições, que já cai, em média, 35%. Então, isso aqui O que eu entendo disso aqui? Para fazer uma lógica dentro do que eu quero também, para responder a colega que nos perguntaram aqui, qual que é o objetivo de privatizar o IPSENG? Eu respondo aqui. O objetivo é, eu aumento seu tempo de contribuição, eu aumento o valor que você vai pagar, você tem que pagar por 40 anos, eu reduzo a remuneração que você vai receber daqui 40 anos, e falo para você, olha, tenha complementar, você pode colocar lá uma previdência complementar que vai aumentar seu salário. Só que, ao mesmo tempo, ele vem aqui, no parágrafo 15, dizendo o seguinte, olha, essa previdência complementar em que eu estou fazendo de tudo para você e para ela, para eu ficar livre de você e da previdência que eu, o Estado, deveria ser responsável, eu estou colocando aqui no parágrafo 15 que ela pode ser privatizada. Está lá. Ente público ou privado, entidade aberta ou fechada. Fechada quer dizer só o Estado que pode. Aberta quer dizer banco. É isso que está escrito lá, pessoal, no parágrafo 15 do artigo 36. Ou seja, eu vou incentivar você não fazer a solidariedade que a Previdência tem que ser, eu vou incentivar você a sair dela, para você buscar ou uma aposentadoria complementar, ou uma aposentadoria privada lá fora, porque senão você não vai ter aposentadoria aqui. E eu coloco, dentro disso, uma emenda que fala que eu vou privatizar a sua previdência complementar no futuro, não precisando de PEC, porque já está dizendo aqui, basta uma lei. Então, eu estou acompanhando meu tempo aqui, falta ainda 2 minutos. Dentro do que os colegas me falaram, desse contexto que eu quero falar, da onde esse governo quer chegar, que é realmente privatizar a Previdência Pública de Minas Gerais, dos servidores públicos de Minas Gerais, nós temos regras de transição que são praticamente inalcançáveis de se manter, que fala de 1 ponto a cada ano. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu estou dando regra de transição, mas você não consegue alcançar ela para muitos servidores enquanto você não alcançar 65 anos.
Então, essa regra de transição aqui, que são a regra de pontos, que é para 1 a cada ano, ela é para o servidor, sim, não ter regra de transição, e só alcançar com 65 anos, no caso dos homens, como o governo quer. Quem sabe para as mulheres. E esse ponto eu não posso deixar, que meu tempo está acabando, de falar. As mulheres que me antecederam falaram com muita propriedade, mas o nosso sindicato tem lá o núcleo das mulheres, e nós, homens, temos que, sim, fazer esse debate, reconhecer que a mulher tem jornada tripla. Isso cabe a nós, homens, reconhecer, sim. As mulheres têm o seu espaço, estão alcançando, que são pequenos ainda dentro da realidade que elas precisavam. Está aqui a Bia, que fala muito bem pelas mulheres, temos deputadas hoje, a Andréia, mas nós, homens, precisamos reconhecer e assumir que nós somos, sim, privilegiados perante as mulheres. Elas têm jornada tripla. Elas são, sim, responsáveis pelos filhos, em que nós, homens, muitas vezes não fazemos esse papel, e coloco aqui a responsabilidade do homem fazer esse papel. Mas o que eu quero dizer com isso? O governo traz aqui, ninguém sabe explicar por quê, um aumento muito maior, desproporcional para as mulheres, de 7 anos, enquanto para o homem são para 5. Da onde foi tirado isso, gente? Sendo que a gente está discutindo aí há vários anos e anos de luta das mulheres para conseguir ali ter uma igualdade. Elas têm os salários menores para carreiras idênticas, e vem o governo e fala que elas têm que aposentar mais tarde. Meu tempo está encerrado, então, para concluir aqui, eu vou só concluir alguns pontos. Então, esse é importante. Outro ponto importante, que nós temos um núcleo de pessoas com deficiência. Não tem regra de transição para esse público. Eles ignoraram esse público que tanto sofrido é para conseguir ali entrar num serviço público, a dificuldade que tem os deficientes para estudar. E vem o governo e simplesmente ignora. Pensão para o morte não vai existir mais. Eu não vou entrar aqui nem na questão de que os colegas que me antecederam já falaram muito bem. É praticamente a pensão por morte, você coloca ali toda a sua estrutura familiar e você morre, você deixa seus filhos, sua mulher ou seu marido desamparados. Por quê? Tem uma redução drástica. O tempo, ele não é mais pelo tempo que seus dependentes tinham, ele vai ter um tempo limitado, e você simplesmente fica ali sem saber se sua família vai estar amparada pelo Estado que você dedicou a vida por ele. Então, pessoal, só para finalizar, e eu acho importante aqui, dentro desses pontos, o que nós pedimos aos deputados dessa casa, que tentaram, com esse seminário, abrir um espaço que não é um espaço que se pode falar que a democracia está aberta, em que a gente agradece o espaço para que a gente possa falar isso, inclusive. Inclusive, ontem eu enviei um e-mail para a Assembleia, o próprio formulário, ele não permite que você coloque ali um texto muito longo. Se você quiser realmente fazer um texto de defesa sobre essas questões, você não consegue. E segundo, esse debate de 15 minutos, que meu tempo já está estourado, eu não consegui falar metade dos problemas que a gente tem para falar aqui. Mas, para finalizar, que eu acho que é importante, dentro de todos esses pontos que já foram antecipados pelos meus colegas, e eu coloco aqui, junto com eles, em todos os pontos que foram levantados, exceto essa questão da previdência complementar, que eu acho que a gente não pode incentivar isso, a gente tem que ser... e isso é importante, todos os colegas que entraram a partir de 2014, obrigatoriamente, já estão nesse regime, já estão no teto. Então, não se explica o porquê disso. Mas, dentro do que o Hugo falou aqui, eu acho importante, e eu acho que é importante essa casa levantar esse debate, eu tenho aqui as isenções fiscais, no valor de 7 bilhões de isenção. Aí, muitas vezes, a gente vai dialogar com o deputado do Partido Novo, do deputado do governador, eles falam, não, mas isso é importante para atrair empresas. Não, vamos lá. Isenção de PVA, uma isenção de 500 milhões. O STF já decidiu que o IPVA é para onde o carro roda. Então, não precisa disso aqui, não. Se a empresa quer rodar o carro aqui, ela tem que pagar o IPVA para cá. Então, aquela questão de que várias placas de Minas Gerais estão em outros estados, isso vai acabar, porque o STF já está julgando aí que o IPVA é aplicado aonde o carro roda. Então, isso aqui tem que ser discutido. Por que o cidadão comum paga 4% e empresas pagam 1%? Com qual critério? O que tem de retorno? Qual que é o real retorno que tem aí para o cidadão? Então, pessoal, para também não extrapolar muito o meu tempo,
Governador, respeite o servidor público. Respeite aquele que está enfrentando a pandemia. E, por fim, a Previdência é nossa. A Previdência não é sua, não. Você está aí temporário. E nós, servidores públicos, é que vamos continuar aqui fazendo com que o Estado, com o cidadão, tenha saúde e educação. Somos nós, servidores, que vamos fazer. Não você que está aqui de modo temporário, porque futuramente, provavelmente, o senhor estará lucrando, como várias denúncias que eu apurei, da sua financeira, que não suspendeu em momento nenhum na pandemia. Você está falando que nós estamos falando aqui da nossa defesa, em momento nenhum você suspendeu aqueles empréstimos que é feito pela sua financeira. Então fica aí, faça uma questão cidadã, perdoe as suas dívidas desses colegas aí no meio da pandemia. Então, obrigado, e a Previdência é nossa. Pessoal, vamos à luta. Agradecemos ao senhor Alexandre Paulo Pires da Silva, do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, pela disponibilidade em participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir.